Fala, minha galerinha concurseira, sejam muito bem-vindos ao canal Dicas do Tomazetto. Obrigado por você estar aqui hoje. Mais um vídeo, mais um conteúdo. Eu espero de coração poder ajudar todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Diego Tomazetto. Atualmente sou técnico de planejamento e pesquisa lá no IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. São 5 dígitos qualificados, tá legal? Além de outras aprovações e nomeações dentro da minha carreira como concurseiro. Se você gostou desse vídeo, peço a gentileza para que você deixe aqui o seu joinha. Importante para entender se tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui no canal faz sentido para ti. Também peço para que você se inscreva no canal. Pela minha última verificação, atingimos o maior número na história aqui do nosso humilde canal, com 10.467 inscritos. Estamos próximos dos 10.500 e vamos trabalhar de maneira persistente para atingirmos esse número, tá legal? Além disso, galera, eu peço também para que você clique no sininho aqui abaixo. Por meio dele você terá acesso a todos os conteúdos aqui do canal, seja um vídeo ao vivo ou, como esse, um vídeo gravado, tá? Estamos gravando dia 23 de novembro de 2024, tá legal? Além disso, galera, eu peço para que você verifique aqui na descrição do vídeo, porque eu deixei algumas entrevistas que eu tive a oportunidade de, enfim, né, de ser convidado por cursinhos para concursos, tá legal? Por que que eu gosto de deixar essas entrevistas? Para você me conhecer um pouquinho melhor, por quem é o Diego, o que que ele já fez, quais foram as aprovações, tá legal? E principalmente para que você enxergue a minha trajetória e quem sabe esta seja de grande valia para que você siga firme na sua caminhada dentro do mundo dos concursos. Então, já tive entrevista por estratégia, por exemplo, na minha nomeação para o IPEA, o direção também fez entrevista comigo em relação à nomeação para o IPEA, o GRAM, né, fez uma coletânea bacana de imagens e alguns conteúdos ligados às minhas aprovações TST, TRF1, TCE do Amazonas, Conselho Federal de Química. Então tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Meu povo, é o seguinte, qual é o objetivo do presente vídeo? Algumas pessoas perguntam para mim, faz a seguinte questão, o seguinte questionamento. Diego, como que eu escolho uma área de atuação dentro do mundo dos concursos? Mais do que isso, como que foi a sua escolha para que você chegasse nesse patamar que você está hoje? Então a ideia aqui, galera, é mostrar um breve histórico de tudo que aconteceu comigo para que você tenha uma noção de como, né, um concurseiro consegue chegar em um cargo, né, super estratégico, super desejado, com uma remuneração muito forte que ultrapassa aí tranquilamente os 20 mil reais, tá legal? E só crescendo, porque a gente ainda tem um plano de carreira. Então a ideia aqui é mostrar para vocês justamente isso, né? Quais foram as escolhas, o que aconteceu nesse meio tempo, o que foi bom, o que foi ruim, o que precisava ser melhorado, tá legal? Então a gente vai fazer algumas reflexões, tá bom? E aí, galera, tudo acontece, tudo se inicia, faz aí uns 12 anos atrás, eu pensei em fazer concurso, mas assim, de maneira totalmente sem foco, sem objetivo, sem planejamento, sem nada, tá? Eu tinha olhado em algum momento, porque eu sou carioca, tá? E lá no Rio de Janeiro a gente tem aquele jornal muito conhecido que é o Folha Dirigida, tá? Então o que que acontece? Te dá uma olhada lá, tipo assim, pô, tem algumas coisas legais, de repente faz sentido um emprego aqui, um emprego ali. E é ali que eu comecei a ter uma noção do que era concurso público. E aí, eu me lembro que na época eles haviam soltado uma nota sobre o concurso da Cefaz do Rio de Janeiro, tá legal? Olhei aquilo ali e falei, rapaz, é bom, né? Pô, paga bem, né? Tipo, auditor fiscal, pô, trabalhar no Rio de Janeiro, pô, tipo, tirar uma onda e tal. Eu falei assim, faz sentido, de repente, eu começar a pensar nesse tipo de situação para minha vida, tá bom? E aí eu comecei a estudar de maneira totalmente antiprofissional para a Cefaz Rio de Janeiro, achando que eu ia estudar um pouquinho, ia conseguir, ia estar tudo certo. E aí, galera, vocês já sabem muito bem o que aconteceu no resultado. Eu fiz, na verdade, 2 concursos para a Cefaz Rio de Janeiro, tá legal? Eu não sei exatamente agora os anos, eu sei que com certeza o de 2012 eu fiz. E aí, galera, eu percebi que o negócio era muito complicado e tal, e nessa época eu tinha arrumado um excelente emprego na iniciativa privada para trabalhar como gerente de suplementos alimentares. Quando eu recebi essa proposta e eu tinha uma remuneração muito interessante, o que eu pensei? Cara, não faz sentido eu focar em concurso,
acho que é melhor, de repente, eu pensar na iniciativa privada e tal. Galera, eu literalmente deixei de lado e eu comecei a pensar, cara, foi a maior bobeira que eu tive na minha vida. Por que que eu tive essa conclusão, tá? Galera, pelo amor de Deus, nada contra a iniciativa privada. É só uma constatação do que aconteceu comigo, beleza? O que aconteceu? Eu fui focar nesse emprego, acabei trabalhando por cerca de um ano e pouco, e aí eu fui demitido junto com toda a minha equipe. Por quê? Porque a empresa começou a ter problemas operacionais. E aí eu fiquei sem mercado, cheguei a trabalhar na época numa empresa que vende aqueles copinhos de Guaraná natural, sabe? Fui ganhar R$ 3.000, não durei 3 meses. Por que que eu não durei 3 meses? Porque o diretor na época, o chefe, enfim, ele disse o seguinte: Diego, eu não consigo pagar esse salário para você, ele é muito para gente, e eu sei que você tem condição de receber muito mais aí fora. Então, nesse momento, galera, que a gente vai acabar aqui a parte 1 do nosso conteúdo, eu percebi que eu estava totalmente sem mercado, tá? Na iniciativa privada, e para fins de concurso público eu parei de estudar, porque depois da Cefaz eu literalmente chutei o balde. Tudo bem até aqui? Eu quero deixar aqui um pequeno oferecimento, que a gente trabalha paralelamente a todos esses vídeos que a gente disponibiliza, com mentorias, correção de discursivas, recursos para sua nota preliminar de prova discursiva e também para a prova objetiva. A gente monta recursos para os itens que você entende que a gente pode estar recorrendo, lógico, com análise prévia, tá legal? Se você tiver interesse em qualquer um desses serviços, de maneira honesta, sincera, preços acessíveis, eu tenho certeza que você pode pagar. Galera, são 367 alunos já atendidos e hoje, com as 2 mentorias que eu tenho a fazer, eu chegarei ao número de 907 sessões de mentoria. Então a gente tem, né, uma experiência bacana para poder compartilhar com vocês, tá bom? Tudo comigo, não terceirizo nada, tá legal? Atendimento personalizado, beleza? Diego, eu também queria que você deixasse algumas opções para eu estudar em relação ao material, porque eu não tenho material. Queria saber até se você vende material. Não vendo nada, eu indico. O que que eu indico? 4 cursinhos que eu já tive oportunidade, né, de estar usufruindo de materiais. Gran Cursos, tá? Excelente relação custo-benefício, PDF, videoaula. Você tem Projeto 8020 que sumariza os principais aspectos de cada matéria. Você tem o aplicativo de questões, também com excelente relação custo-benefício, galera. Direção, PDF, videoaula, cronograma de estudos, resumos direcionados, tá legal? Também gosto muito de falar do estratégia, tem PDF, videoaula, você tem aplicativo de questões, você tem a parte de marcação dos aprovados, PDF simplificado, e aqui no DF você tem o IMP, tá? Ele tem a parte online? Tem, e você, de qualquer lugar do Brasil, você pode comprar o curso. Mas aqui no DF, caso você tenha interesse por curso presencial, o IMP disponibiliza essa opção, tá bom? Então, galera, voltando à minha história, então eu acabei perdendo meu emprego, saí do Rio de Janeiro e fui para o Pará. E aí no Pará, a gente teve na época uma grande propaganda em relação ao concurso do Tribunal de Contas da União, tá legal? E aí eu falei, putz, acho que eu vou fazer esse concurso, né? A gente estava em 2013, tá legal? 2013, entre 2013 e 2015, então não lembro exatamente que é a data. Mas o mais importante é o curso, é a trajetória, são os passos até eu chegar nos dias atuais. Então eu me interessei pelo TCU, eu morava numa cidade que ficava a 220 quilômetros de Belém, só que só chegava de barco. O barco mais rápido demorava 6 horas para fazer essa travessia, tá legal? Fui eu fazer a prova do TCU. Estudei um pouquinho, achei que eu tava legal, tal. Eu falei assim, eu vou fazer analista e auditor. E aí o que aconteceu? Cheguei lá na prova do TCU e tomei um pau horroroso. Então daqui, galera, o que a gente já pode concluir? Eu comecei com área fiscal só porque tinha salário, só porque era bonitinho, porque todo mundo falava bem. E depois eu fui para a área de controle, com essa mesma situação. A área de controle, ela acabou lá na frente, você vai acompanhar ao longo aqui do meu relato, ela acabou sendo interessante para mim. Agora, uma coisa que eu falo, galera, nada contra a área fiscal, mas para o Diego, a área fiscal não serve. Eu não gosto de direito tributário, eu não gosto de legislação tributária, não gosto dessas matérias. E eu fui fazer só porque pagava bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquele concurso Maria vai com as outras. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Não faça isso. É a maior bobeira que você vai cometer na sua vida. Então escolha uma área. Diego, como é que eu escolho uma área? Pelo interesse nas matérias,
por uma análise de edital de algum concurso que seja próximo ao que você deseja. É assim que você vai escolher seu edital. E na época eu não tinha a menor noção disso. Tanto é que eu acabei passando no primeiro concurso mesmo, com nomeação, também sem ter muita noção do que é escolher uma área, tá legal? Tanto é que na época eu morava numa cidade chamada Breves, tá? E aí saiu o concurso do Banpará. Agora a gente vai para a área bancária, nada a ver, né? Acabei fazendo esse concurso, só que eu estudei muito, foquei, né? Mesmo sem ser apaixonado por área bancária, mas era o que eu tinha. Acabei passando em primeiro lugar nesse concurso para técnico bancário. Então eu já fiquei numa situação interessante. Só que aí eu acabei tendo que sair do Pará, que minha esposa foi demitida lá do trabalho dela, a gente foi para Palmas. Então eu acabei nem assumindo o Banco do Estado do Pará. E aí começou o meu interesse pela área administrativa. Tinha administração pública, gestão de pessoas, administração de recursos materiais, arquivologia, e tinha algumas matérias que eu já vinha estudando previamente. Português, direito constitucional, direito administrativo, informática. Então eu pensei, com essa gama de matérias, eu acho que eu consigo começar a fazer uma base. E aí foi onde eu realmente percebi que eu tinha vocação para a área administrativa. Tanto é que quando eu cheguei em Palmas, estava para sair o concurso da Defensoria Pública da União. Fiz esse concurso, interessante. Eu fiz a DPU só para técnico, eu não fiz para analista. Por que eu não fiz para analista? Porque o analista, ele tinha muita cobrança de direito, alguns direitos que não eram a minha praia. Não era só constitucional administrativo, não, tinham outros. Aí eu pensei, cara, não vou fazer, não faz sentido, tá legal? Então eu fiz DPU, passei pro meu lugar e tomei posse, e aí eu fiquei 5 anos na Defensoria Pública. Nesse meio tempo, eu continuei fazendo outros concursos. Teve TRF4, Ministério Público da União 2018, TRF4 também 2018. Só que aí, o que aconteceu? Eu tinha feito, antes desse concurso, a prova da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio, 2017, para nível superior qualquer área administrativa. E me chamou a atenção na época, aí você viu, eu já mudei de área de novo, a área de taquigrafia. Porque eu falei, putz, cara, não me parece ser tão complicado e bastava ter nível superior qualquer área. Então eu parei a área administrativa, você vê a bobeira que eu fiz. Parei a área administrativa para taquigrafia. Aí fui para taquigrafia, fiz o TST, fiquei em 8º lugar, só que não me chamaram até hoje. Fiz o TRF1, fiquei em 11º lugar, não me chamaram até hoje. Então assim, não é que foi um período perdido, mas foi um período que eu não tive nenhum fruto. E eu acabei voltando, como eu havia falado com vocês em 2018, para a área administrativa, com o TRF4 e com a MPU. Entendeu? Então assim, acabou que esses concursos de taquigrafia foram ótimos, e eu acabei errando 2 vezes. Essa foi a primeira vez. Daqui a pouco eu vou te falar a segunda vez que eu errei dentro da taquigrafia. Aí, galera, o que aconteceu? Chegamos em 2019, pandemia, e aí a coisa acabou complicando demais, né? E aí eu fiquei 2 anos praticamente estudando sem edital. E aí eu comecei a ter interesse pela área de controle, porque era parecida com a área administrativa e tinha uma remuneração interessante. Comecei a estudar, e aí depois da pandemia, 2021, veio o TCE do Rio de Janeiro. Estudei muito, quase passei. Fiz o TCDF, também tive uma nota boa. E aí veio o TCE do Amazonas, que eu consegui passar no cadastro de reserva. Eu estou, inclusive, para ser chamado, tá legal? Porque deu uma parada lá nas nomeações, mas acho que deve voltar agora em 2025. Apesar de não ser o meu interesse, tá bom? Então, galera, percebam que eu fui para a área de controle. A gente vai chegar lá num ponto que acabou sendo muito importante essa questão da área de controle. Mas vamos continuar aqui. Fui para 2022. E em 2022, o grande auge foi o concurso do Senado Federal. E aí eu comecei a estudar para o Senado. E aí saiu o concurso de taquigrafia. Só que eu, como eu tinha estudado taquigrafia há muito tempo, eu parei de estudar, eu fiquei com medo de fazer a prova do Senado, porque taquigrafia tem prova prática. E eu fiquei com medo. Cara, foi uma das maiores burradas da minha vida. Porque pelo fato de ter sido uma prova não tão difícil para taquígrafo, a prova prática, vários amigos meus que eu fiz na época de taquigrafia passaram nesse concurso. Estão ganhando aí 25 mil reais, isso inicial, fora o plano de carreira. E aí eu acabei fazendo um concurso de área administrativa. Eu fui bem na área administrativa, só que eu não passei, entendeu? Então, hoje eu fico pensando se não compensaria eu ter feito taquigrafia na época. O fato é o seguinte, passou 2022, chegou 2023, eu fui fazer o concurso da Câmara, que também tinha área administrativa. Só que eu também fui fazer TCDF.
que tinha área de controle. Pô, Diego, mas aí você juntou área administrativa, área de controle, e aí como é que foi isso? Cara, o meu estudo, a minha base estava tão forte, eles estavam tão fortes, que eu conseguia fazer bem os concursos. Tanto é que Câmara, passei na primeira fase, fui reprovado até hoje, não sei porquê na discursiva. TCDF, eu não passei por 1,5 ponto e não era o meu foco. Na época, o meu foco era Câmara. E com toda essa base, saiu o concurso que eu estou hoje, o do IPEA. Então, com toda essa base de área administrativa e área de controle, eu olhei para o edital do IPEA, na primeira semana de edital que eu analisei, eu falei assim, cara, se a prova for agora, no domingo, eu consigo fazer e passar. E não deu outra. Pela trajetória, por toda a base que eu tive em área administrativa e área de controle, eu consegui passar um concurso espetacular. Mas aí, galera, se passaram 10 anos, tá? Eu começo a contar meu estudo de concurso em 2014. Eu nem conto se faz Rio de Janeiro, tá legal? Então, assim, por que eu tô passando isso para vocês? Porque eu cometi muitos erros, eu poderia ter focado numa área só, a gente fica naquela, atraído por outras oportunidades. Cara, às vezes vale a pena você arriscar, mas a gente tem que tomar muito cuidado pelo fato da gente arriscar numa área e a gente não ir para outra. E aí, o fato de você não ficar na mesma, você pode acabar perdendo alguns meses ou até anos de estudo para concurso, tá legal? Então, por isso que eu queria trazer para vocês a minha história. É uma história bonita, é uma história de muita superação, mas é uma história de erros, porque eu tentei algumas áreas e vocês perceberam pelo meu relato que algumas decisões elas poderiam ter sido melhor pensadas. E é por isso que você tem que tomar a sua decisão sobre a melhor área que você tem que definir e você ir nela direto até a sua nomeação. Ah, Diego, mas eu me interessei por outra área. Cara, quer mudar? Muda. Agora, não fica naquela de mudar e voltar, mudar e voltar. Você vai perder tempo com isso, tá bom? Então, meu povo, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aqui do nosso canal. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Fui!